E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Com a Palavra Podcast. Hoje vai ser um episódio aí um tanto quanto polêmico. Com o nosso grandíssimo convidado aqui, que é quase da casa, né? Já nem é mais convidado. Quando o cara começa a ter muita intimidade assim, aí fica complicado. Mas, gente, hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito importante e que é um tema que eu não sei porquê, mas as pessoas evitam de falar. É igual aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? Sobre sexualidade, que não se fala no meio cristão. Mas o tema de hoje, gente, vai ser Vida desde o início, uma visão cristã sobre o aborto. E aí a gente vai estar abordando um pouquinho aí sobre esse tema. E a gente, claro, né, com os ensinamentos do nosso grandíssimo amigo aqui, pastor Eduardo, Francisco Eduardo. E vou deixar meu amigo Farinha se apresentar. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Fortaleçam aí o nosso canal, fortaleçam as redes sociais. Tenho Com a Palavra lá no Instagram também. E agora estamos no Spotify, hein? Exatamente. Estamos no Spotify. Se você... porque eu não gosto de ver vídeo. Temos o Spotify, gente. Estamos disponibilizando os episódios lá conforme vai passando o tempo. E logo, logo a gente vai ter todos eles lá disponíveis para vocês, beleza? Vai, Farinha, manda a bala que é com você. Valeu, galera. Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, né? Agora tá em alto on demand, né? Coisa que confesso que utilizo bastante. Às vezes não dá naquele horário, né? Mas depois eu assisto e tudo os cultos, mais. Né? Os cultos. Os cultos, né? Também. Enfim, me chamo Rodrigo. Prazer estar aqui novamente, né? Com o nosso convidado. Eu não sei se teve algum episódio que eu tava presente aqui com você, não lembro. Acho que não, Acho que né? não, né? Não, você já veio. A gente acha, tava falando sobre isso hoje. Pronto, ó. Esse é o terceiro episódio que você vem aqui. A gente gravou sobre a história da igreja e o Solo Cristo, né? E depois a gente gravou a história da igreja. Foi legal. Muito bons episódios, viu? Dê uma olhadinha lá. Um prazer estar aqui com você, pastor, né? Vamos tratar desse assunto que, como o Gabriel disse aí, um tanto polêmico, né? Enfim, mas eu acho que como o Gabriel também disse, é proveitoso, é um momento que confesso a minha ignorância, né? Nessa questão, preciso me aprofundar mais e espero que você seja abençoado, né? Com esse vídeo, com esse áudio que você está escutando aí, assim como eu creio que vou ser abençoado nessa noite. Hoje eu vim só para aprender. Somos dois. Com certeza absoluta. Diga aí, mestre. Tá com você. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Meu nome é Francisco Eduardo, né? Sou professor, pastor. E a gente trabalha essa parte de filosofia, sociologia, dando aula. E dentro da igreja a gente procura sempre andar nesses caminhos, ajudando a esclarecer, unir, né, naquilo que é possível a nossa visão de mundo cristã, né, olhando para aquilo que ainda resplandece, mesmo que poucamente, a graça de Deus, né? Uhum. Então a gente trabalha nesse sentido dentro da igreja e também na sala de aula, né? Show de bola. Show de bola. Então hoje a gente vai ver esse tema aí por pelo menos 3 perspectivas. A do filósofo, a do sociólogo e a do pastor. Rapaz, já vai dar muita coisa aí, viu? E ele dessa vez ele veio muito paramentado, porque o que tem de papel aqui na mesa não é brincadeira não. É a idade, cara. O cara vai ficando velho, o cara vai esquecendo as coisas. Aí assim... Não, tem que... Você ainda é um pouco arcaico, né? Ainda usa papel, papiro. Escrever Não, mas o melhor é assim. Eu acho melhor no papel mesmo. Vai patrocinar. Vai fazer o jabá? Não, é porque assim... Quem, né? Método comum de ensino. Estudante, eu gosto mais do papel e caneta. Na verdade, seria outro tema, né? Métodos de estudo. Sim, Porque no final das contas, meu amigão, é tipo assim...
Não tem nada a ver com o Tem tema. nada a ver, a gente já Ele vai cortar, depois vai fazer. A gente já fugiu muito. Ele fazer um corte, botar assim, momentos nada a ver, entendeu? É sobre isso, vai. Aborto, aí lá vai o. Papel, Método de Mas pra papel, não perder o caminho, é tipo assim. Quando você olha não, métodos de estudo, bota em música baixa, cadeira confortável, não sei o que lá, cafezinho, incenso, não sei o que lá, papel com a coloração para não ferir a retina, Post-its. lápis com... Aí tu vai pegar assim, peraí, pô, tá certo, beleza. Aí tu vai dizer assim, mas peraí, como é que esses caras, esses grandes gênios estudavam? Aí tu vai ver papel, vela e um lápis, né? Aí o cara sentava na cadeira e repetia até aquilo entrar na mente. Aí você fica pensando, peraí, cara, aí tipo assim, qual foi o último gênio que a humanidade produziu nos últimos 100 anos? Nenhum. A gente só replica. Normalmente a galera diz assim, quando eu faço essa pergunta, o pessoal diz, não, Einstein. Eu digo, brother, o que Einstein escreveu, só se tu andar acima da velocidade da luz. Como tu não anda, então Deixa a teoria pra lá. de Einstein não cola pra tu, né? Então, assim, o último gênio é do século XVIII. E como é que os caras estudavam? Desse jeito. Aí a gente agora não é computador, não sei das quantas, tal. É só invenção, cara. Mas vamos voltar pro aborto. Vamos voltar pro aborto, né? Quer dizer, não vamos para o aborto. É verdade. Mas vamos lá, cara. Como eu disse, eu hoje vim pra aprender, bicho. Então, tome posse do podcast. Mas eu queria que você começasse falando aí um pouquinho sobre o contexto histórico, cara. Já que o objetivo é a gente enxergar isso na perspectiva cristã, e a gente sabe que, com certeza absoluta, isso daí é uma situação que vem acontecendo ao longo da história da humanidade. Como que a igreja se comportava com isso antigamente, como que a igreja se comporta com isso hoje. Porque antigamente eu acho que era muito mais fácil a gente ver o sacrifício das crianças de forma externa, né? Saiu do corpo, pá, sacrifício. Tinha muita questão daqueles que vinham com deformidades, né? Deformidades físicas e tudo mais, em muitas culturas. Mas como que os cristãos enxergavam isso daí, cara? Como que era antigamente? Assim, quando a gente pensa na história, quando você olha para a história, e como professor, você chora, né? Porque os alunos não têm... A educação não tem mais essa capacidade de fazer o cara criar uma visão de mundo mais completa e geral. Normalmente a galera acha que a humanidade começou agora, né? Nos últimos 100 anos. E que a vida dele é o que faz todo o mundo girar, né? Então é uma coisa meio esquizofrênica, né? Egocêntrica danada. Mas esse tema ele já é bem discutido e bem visto na história, né? Normalmente nas culturas antigas, né? E aí você pega os sumérios, babilônicos, assírios, persas, você não tem um apego à vida, entendeu? No sentido assim, se você não é da família real, se você não é da realeza, se você não é da guarda, se você não é dessas classes assim importantes, influentes, sua vida não vale nada. Até porque o índice de natalidade normalmente na antiguidade variava aí entre 30, 45 anos. O cara muito idoso era 50, 60 anos, eram raridades. Normalmente os caras morriam muito cedo, ou por guerra, ou por doença, já que a medicina não era tão desenvolvida. Então, assim, a obstetrícia não tem como dar esse dado pra gente, né? Isso sugere os inúmeros casos de mulher que não conseguia parir, né? Então, se você não tinha o auxílio de uma boa parteira para tentar fazer o parto, então normalmente as mulheres morriam, né? Juntamente com o feto. Êxodo cita duas parteiras, né? Sifra e Puá, que eram as parteiras oficiais do Egito. Mas eram por meio dela que as mulheres tinham auxílio para dar à luz. Nas culturas da antiguidade, você pega aí Grécia, você citou Esparta, não só Esparta, Atenas, todas as grandes cidades-estados, a Suméria também, os babilônicos eram extremamente violentos. Inclusive, os babilônicos, eles tinham um método... Eles não respeitavam tanto a vida que, normalmente, em invasões, eles tinham uma prática bem interessante, né? Eles matavam, né, todo mundo. As meninas virgens entre 12
16 anos, eles tomavam como escravas sexuais deles, né? Ou escravas mesmo. As mulheres casadas mais novas, eles violentavam e depois matavam, porque não tinham tanto interesse, já que elas não eram virgens. Os maridos, normalmente, deviam estar na frente de batalha, então já morreram na primeira invasão. Uhum. A família real, aí eles eram bem macabros, né? Eles pegavam o rei, trazia. Normalmente, se tinha os filhos e a esposa, se fosse filha, eles violentavam a filha, a esposa na frente do cara, depois matava elas e furava os olhos do cara. Você vai ter isso citado em em Primeira Reis, né? Primeira Reis, não, perdão, em Segunda Reis, quando Judá cai, né? É isso que acontece com o último rei de Judá. Ele tem os filhos e a esposa são degolados na frente dele e Os olhos Nabucodonosor vaza os olhos dele com os dedos, né? E uma prática que os babilônios faziam era o seguinte: o profeta Jeremias é quem comenta isso. Quando os caras invadiam a cidade que via uma grávida, eles gostavam, porque eles cortavam a barriga, puxavam o bebê, batia a cabeça do bebê na pedra e depois matava a mãe. Então isso demonstra, crueldade, né? isso demonstra que tipo assim, não havia respeito à vida, entende? Então quando você vai tratar de um tema assim, a história ela é um grande auxiliar, né? Porque ela mostra pra gente como é que era o mundo antigo, né? Uhum. Você lê Levítico 18, e aí os primeiros 3 versos do capítulo 18 de Levítico, Deus está dizendo assim: olha, não façam o que os outros povos das terras fazem, porque é por causa disso que eu estou expulsando eles de diante da minha presença. A terra vai vomitar eles porque eles fazem isso. Aí são os 3, 4 primeiros versos. Aí depois Deus vai dizer o que esses povos faziam. Aí tava lá, né? Zoofilia, o pai fazia sexo com a filha fazia sexo com o pai, o genro com a nora com a sogra, o pai com a sobrinha com o tio, e por aí vai. Era isso que os povos faziam. Em Levítico 18, 21, aí tem uma citação lá, né? Que Deus diz assim: não ofereça o seu filho a Moloque. Isso. Moloque era uma divindade, né? Que até onde a arqueologia tem descoberto, salvo engano, eles encontraram uma ou 2 estátuas assim. Era uma estátua feita de bronze, ela era oca dentro e os pés dela eram vazados. Então os caras colocavam lenha, tocavam fogo, né, e deixavam o bronze aquecer no mais alto nível. E aí ele pegava o bebezinho e colocava nas mãos da estátua em oferenda a Moloque. Então, assim, por isso que você tem Levítico dando essa prescrição. Não imite isso, né? Até porque Deus nunca aceitou o sacrifício humano. Uhum. Né? Então, assim, essa é a realidade do mundo antigo. Você tem, por exemplo, o que a gente contemporaneamente chama de eugenia. Né? O que é eugenia? É você limpar o povo, a raça, dos defeitos físicos. Do ponto de vista científico, né? Isso é até... Não estou dizendo que é para fazer isso, viu, gente? Mas assim, é o que se faz. Por exemplo, se você tem um filho que nasce com uma doença congênita, provavelmente ele vai o passar. próximo filho Sim. tem a grande possibilidade dele nascer também, assim como o filho desse filho. É a questão de genética, né? Uhum. Mas isso não justifica o que era feito na antiguidade. Na antiguidade, quando a mulher tinha filho, o bebê ele era avaliado, literalmente se entregava ao normalmente, ou era o responsável no sentido civil, né, o líder civil, ou o líder religioso. Era um dos dois. Tribo indígena Faz também. Faz, né? Tem algumas tribos tem muitas que fazem, inclusive lá. no nosso país. Teve até uma discussão no ano de 2019, antes da pandemia, bem severa nesse sentido. Mas eu chego já lá. Então, assim,
o líder civil religioso, ele fazia avaliação do bebê, se ele fosse mirradinho, fraquinho. A ideia era a seguinte, essa criança ela vai atrapalhar o conjunto e ela vai sofrer para acompanhar. Logo, é melhor matar logo, é só um sofrimento e é rápido. Aí eu matava. As penalidades, as formas de matar variavam, né? Desde jogar em Esparta, você tinha uma colina onde o líder religioso avaliava a criança e jogava. Não prestou? Se ele fosse magrinho demais, pequenininho, ou tivesse qualquer defeito físico, ele era excluído, ele era morto. É no filme 300 que tem uma imagem, tem né? Uma cena com essa pegada mesmo. Porque era normal no mundo antigo. Era normal no mundo antigo. E aí a cena, ela inclusive justifica a qualidade dos guerreiros que Esparta tinha, né? Porque só dizendo, conservavam os melhores. Ao pé da letra, assim, de uma forma bem fria, não envolvendo questões éticas ou religiosas, e isso fortalece de fato a genética, entendeu? Por exemplo, você pega um bom criador de cachorro, ele vai selecionar o melhor gene dos animais. Como? Esse aqui é mais alto, ele é mais parrudo, eu quero ele. Aí cruza ele com a cadela melhor. Não, nasceu um com um defeito. Não, então exclui, esse aqui não cruza. Então, a natureza faz isso geneticamente sozinha. A gente faz, mas a gente está tratando aqui de uma ação intencional de tirar a vida. Então, nesse sentido, era feita essa avaliação e era jogado e morta a criança. Esparta também fazia isso, a Grécia fazia isso. Roma, você tem as 12 tábulas de Roma, né? Inclusive, você acha em PDF, pode pesquisar. As 12 tábulas de Roma, a tábula 4, salvo engano, que isso é uma série de leis, né? A tábula 4, ela prescreve que é dever do pai, ao ver o seu filho com alguma monstruosidade, tirar-lhe a vida, para que não prejudique o todo. Caramba! Então, essa é a visão do mundo antigo. Isso é um mundo antigo. Qual é o ponto fora da curva? O povo judeu. Uhum. O povo judeu é o ponto fora da curva, né? Os judeus, quando Deus se revela, né, a Abraão, a Isaac, a Jacó, é muito interessante porque... Eita, desculpa. Uhum. Porque, por exemplo, o povo judeu, ele começa a sua diferenciação na sua origem, né? Se você pegar o pé da letra ali, né? Vamos lá. Se você pegar desde Adão, quando Caim mata Abel, o que o Senhor Deus diz? Eu vou cobrar de ti o sangue dele. Uhum. Você já mostra ali a questão da vida como algo valioso, como algo que não é negociável, né? Mas apesar da maldade de Caim, Deus é gracioso, né, com ele. É muito interessante, mas é outro episódio, não vamos caminhar para esse sentido. Mas assim, você tem ali já um elemento da vida muito interessante, depois, posterior ao dilúvio, você tem Deus dizendo a Noé, né? Olha, não, o homem que tirar a vida, eu vou requerer ela dele. Né? Ou seja, a questão da vida como algo valioso, como algo precioso. Né? Você tem, depois de Noé, aí tem Abraão, né? Abraão, seus descendentes. Agar foi um erro de Abraão com Sara. E aí Sara diz o quê? Vá-se embora e se você morrer no deserto, problema teu. E aí a escrava ora a Deus lá perto do deserto, ela bota ele longe, num carvalho, para não escutar o menino morrer, gritando de fome, né, de sede, e ela se afasta para não escutar o som. Aí ela ora e Deus responde. Deus preserva a vida do menino. Né? Então você tem o decálogo, né, com Moisés, depois você tem logo na abertura dos mandamentos em relação ao indivíduo, né? A segunda tábua dos 10 mandamentos, a primeira se relaciona ao nosso relacionamento com Deus. O primeiro mandamento em relação aos indivíduos é o quê? Não mate. Só que você tem honre pai e tua mãe, mas assim, não mate. Tem até uma discussão que eu já vi em algum lugar, que é a questão de não não cometa assassinato. Porque tem a questão da morte, eu acho que... A morte acidental, dolosa, culposa. Tem uma discussão interessante sobre isso. Tipo, você tirar a vida de alguém,
uma forma intencional, com nenhum objetivo, aí é um assassinato, né? Isso. Você planejar ali, na verdade, é o seguinte, não planeja a morte do seu irmão. Porque, tipo, naquela região... Não faça como Davi. Porque, tipo assim, Davi você ali assassinou... Você pode estar em cima de no caso do contexto lá do Israel, você podia estar em cima de um morro, e aí, sem querer, tu bateu na pedra, a pedra rolou, pegou na cabeça da criança, estava lá embaixo, aí você teve a intenção de matar a criança? Não. Então, você tem casos assim, né? Mas o ponto é que você tem, entre a lei do Antigo Testamento, você tem uma lei específica de preservação da vida. Sim. Então, assim, até mesmo depois, por exemplo, a punição para o cara que a gente tá brigando, aí passa uma mulher grávida, eu sem querer dou um murro na barriga da mulher. Se não for intencional, eu tenho que dar toda a assistência para o marido daquela mulher, e se ele perder, e se ela perder a vida, ele tem o direito de tirar a minha. Então, assim, você vê durante todo o Antigo Testamento e também no Novo a importância da vida, né? É isso que muita gente não entende, interpreta erroneamente algumas linhas teológicas, dizendo, tá vendo, você não pode comer sangue. Você não pode comer galinha cabidela. Sim, tem esse negócio, né? Chouriço, né? Chouriço, né? Você não pode comer porque tem sangue. Mas ali a ideia do mandamento é justamente observar a vida. Tanto que, se você prestar atenção nos textos, assim, não coma sangue, porque dele tem a vida. Isso. Você tem a lembrança de que o sangue, ou seja, a vida, ela é extremamente preciosa. E um segundo elemento, todo o sangue apontava para qual? Para o sangue de Cristo. Isso. Então você tem esse duplo elemento aí, né? Você tem o elemento de preservação da vida e o elemento de apontar para Cristo. Então, nenhuma outra cultura na antiguidade observou a vida com tanto cuidado quanto o povo judeu. Então, e depois, quando o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, a igreja assumiu esse papel. Eu até falei no episódio da História da Igreja, eu falei do relato do Plínio, né? Que existe uma carta romana que os arqueólogos descobriram, que ela é Plínio, governador da Bitínia, perguntando a Augusto, que era outro governador de outra região. Ele perguntou assim, rapaz, o que tu fez aí com esse povo, esse tal de crestos, de cristãos que tá enchendo o império? Aí o Plínio diz, olha, assim, eles não mexem com ninguém não, são meio doidos, né? Assim, eles comem carne, bebem sangue, eles se casam com os irmãos, mas são um povo tranquilo. Não tem problema não. O melhor deles é que, aí vem a citação que é mais interessante, aqueles que nós rejeitamos, os pobres, as crianças, os aleijados e os velhos, eles pegam e cuidam. Então as ruas ficam limpas. Só mate ele se tiver alguma denúncia. Mas se não tiver, deixe que ele faz o que a gente não quer fazer. Isso é um romano falando, entende? Então, a prática cristã, né, de tratar a vida como preciosa, ela foi um ponto fora da curva em toda a história. Você citou as tribos indígenas, não só as brasileiras, mas várias tribos indígenas, né? Assim, hoje, essa temática ela é alvo de intenso debate, né? E tipo assim, e um debate acalorado, né? Como se a ideia do Jean-Jacques Rousseau fosse verdadeira, né? O mito do bom índio, né? Do índio inocente, né? Sim. Que, na verdade, se você pegar o relato dos colonizadores, né? Tem negócio de tapuias, né? Não, você tem os relatos mais absurdos, né? Você tem o José de Anchieta, no seu diário, tem uma parte lá que ele vai contar que ele foi convidado para entrar numa oca. Quando ele entrou, aí estava uma criança comendo um pé de um cara, a cabeça enfincada numa estaca no fundo da oca e assando o corpo. Né? E era normal isso. Algumas tribos, elas eram canibais mesmo aqui no Brasil. Os próprios potiguaras aqui, eles eram brutalmente violentos. Os índios aqui do litoral eram brutalmente violentos. E os índios ainda hoje têm essa prática. Né? No ano de 2019 teve um debate porque
a então ministra dos Direitos Humanos e da Mulher, da Família, Direitos Humanos, da Família e da Mulher, a Damares Alves, que hoje é senadora, ela se propôs a levantar a questão de tipo assim, pelo fato dos índios estarem no território brasileiro, então eles são o quê? Brasileiros. E eles têm as suas etnias. Né? Existe um debate filosófico e sociológico. Por que estudiosos sérios não chamam índios de povo? A universidade quer empurrar isso goela abaixo, né? Porque esse conceito de povo, ele é moderno. Povo indígena, né? Ele é moderno. Ele é do período dos contratualistas, né? O John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, os caras foi que inventaram essa ideia de povo. O que é um povo? O povo é aquele que tem um território, que partilham a mesma história, a mesma língua, que estão debaixo de um mesmo contrato, que é o que a gente chamou de Constituição. Então, isso é moderno. Só que aí a universidade quer empurrar a goela abaixo e obrigar a gente a dizer que os índios são um povo, né? Só que é uma noção totalmente anacrônica, não cabe nada. Por que eles querem dizer isso? Para que eles possam afirmar que eles têm direito aqui, que a gente está errado, entendeu? Na prática, ao pé da letra, se você levar esse argumento às últimas instâncias, é como se a universidade dissesse o seguinte: pega todo mundo que não é índio, bota num barco e envia para a Europa e deixa só os índios aqui na terra do Brasil. Porque é o direito. Que é o direito deles. Então, a gente tem que ter muito cuidado no debate público se a gente está usando os conceitos que eles querem que a gente use, né? E daí a gente tem que estudar para poder saber argumentar nesse sentido. Sim. Os índios, eles são o quê? Eles são brasileiros. Mas eles têm etnias diferentes, assim como tem o nordestino, o gaúcho, o mineiro, tem o índio. Agora, eles têm várias etnias dentro dos povos indígenas, sim, várias etnias, né? Assim como você tem vários tipos, você tem o caicoense, o seridoense, tem o cara daqui de Natal, de Parnamirim, né? Então, mas o ponto é o quê? Dentro das tribos indígenas, eles têm a prática de quê? Por exemplo, isso hoje em dia, se você tiver coragem, eu não recomendo não. Eu vi e não quero ver mais. Eu não sei nem se você consegue mais ver isso. Mas eu vi uma vez a família lá, né, o índio e a índia lá, a mulher engravidou de gêmeos. E aí, para algumas etnias indígenas, né, para não dizer todas, né, que eu vou estar incluindo todas, e eu não conheço todas. Então, assim, para algumas etnias indígenas, quando a mulher ela engravida de 2, é porque algum espírito entrou ali. Então você tem que expurgar, tem que tirar. Como é que você tira? Mata um dos 2. Aí eles cavam um buraco fora da aldeia, joga a criança, o bebê ali dentro, enterra e pisa até a terra parar de mexer. Entendeu? E aí o debate que houve nessa época, ainda mais foi que não, peraí, mas isso na nossa Constituição, dentro do território brasileiro, é crime. Aí o pessoal certo. dos direitos humanos, Entendi. PT, PSOL, esse pessoalzinho legal, disse não, mas é da cultura deles. Eu disse, interessante. Então quer dizer que se eu pegar meu filho que nasceu autista e enterrar ele num buraco e pisar para matar ele, então se for a minha cultura, tá certo. Né? Uma vez eu usei esse argumento numa discussão. E aí a resposta normalmente é o quê? Os caras evadem, muda de assunto, chama você de fascista, esquerdista, baixista. Todos né? istas, isso, baixista, não. Todos istas possíveis. Né? E aí não responde a verdadeira questão, que é o quê? A gente precisa tratar seriamente essa questão. Né? E assim, em relação a termos, você falou dos termos que eles empurram pela goela para que a gente consiga aceitar essa condição que eles querem impor de que os índios fazem parte do povo brasileiro. E em relação aos termos, porque existe o termo certo e o termo errado. Pronto. E o senhor jogou agora aqui para mim. Algumas pessoas usam o termo povos originários. Isso aí seria correto de se usar? É porque, assim, vamos lá.
Isso me deu um problema uma vez. Por favor. Isso me deu um se for problema. A gente não quer Não. prejudicar É você. porque, não, eu já fui nem ser processado. prejudicado. É porque eu já fui processado. Mas assim, isso me deu um problema uma vez, porque numa discussão, a pessoa lá disse, não, tá, eles são povos originários. Aí eu perguntei para ele, beleza, são povos originários. Quem foi que eles mataram para tomar o lugar do território que eles ocuparam? E aí a pessoa não sabia responder. Eu disse, olha, se eles estão nesse território, quem estava antes deles? Porque a ideia, e aí é a inocência, aí é a utilização do mito da inocência do índio, Do bom índio, né? do bom índio, do Jean-Jacques Rousseau, é a ideia de quê? De que não, eles viviam em paz, né, felizes, correndo peladinho na praia, comendo manga, chupando caju, e era todo mundo feliz, e uma tribo apertava a mão da outra, eles se abraçavam, cantavam. Isso é tudo balela. Inclusive aqui no Brasil, quando os caras chegaram, já havia rivalidade de níveis extremos. Justamente, não, esse é o ponto que eles não querem que a gente pense, mas qualquer leitor de história atento, se você pegar qualquer documento de algum historiador sério, você vai ver que tribos se odiavam ao ponto de uma mais poderosa dizimar a outra. Extermínios Entende? de tribos Extermínio aconteciam mesmo. com muita frequência. Então, assim, essa questão da utilização, o que existe, eu não vou lembrar a resolução agora, mas tem uma resolução não, tem uma indicação do Senado, é uma indicação, não é uma lei. Então, por exemplo, se alguém disser, não, vocês têm que falar indígena, que eles inventaram, não, que indígena indica Indi vem de vários povos, né? E Gena, que é do grego, vem de geração, né? Ou originário. Por isso que é povos originários. Sim. Indígena significa povos originários. Essa nomenclatura ela é recente. Engraçado que se você pegar qualquer livro de qualquer índio que escreveu hoje, se você pegar, você tem várias literaturas você não vai ver nenhum índio usando a palavra indígena. Todos os índios chamam um ao outro de quê? De índio. Mas eles querem obrigar a gente a falar o que eles querem. Entendi. Então, assim, existe uma indicação de uma resolução do Senado que sugere a gente não usar mais a palavra índio, mas indígena. Isso é uma sugestão. Então, se você quiser usar, use. Se você não quiser usar índio, você não comete um crime. Bom, por exemplo, até agora, né? Até Vai agora. que amanhã alguém diz, não, se você falar o que eu não quero... Estão querendo agora, inclusive o jornalista da Globo, hoje, de manhã da Globo News, já sugeriu, levantou a bola para o governo cortar, né? Ele levantou a bola, tipo assim, fazer memes do governo é algo muito sério, Meu né? Deus do céu. Ou seja, Pronto, acabou. Acabou o É. Brasil. Você aumentar impostos que vai prejudicar o pobre, não, isso pode. Você ri da piada para não chorar da desgraça Exato. do imposto, não. Aí não pode. Agora, o que eu acho engraçado é isso, porque no regime supostamente ditatorial, né, do militarismo, quando tinha Era aborto o tema, era aborto. Era aborto, estamos entrando em política. Quando era Foi mal, foi culpa minha. Não, vai dar certo. Foi culpa era minha. errado reprimir quem queria ter voz e falar contra o governo. Hoje em dia você quer falar contra o governo... E é reprimido do mesmo jeito. É verdade. Mas são questões interessantes. Mas o ponto que é o seguinte, é uma indicação. É uma indicação. Mas o ponto aqui, pra gente voltar pro tema, é que assim, essa prática ela é comum a quase majoritariamente as tribos indígenas. Eles literalmente matam aqueles que nascem com deficiência, né? Se você analisar bem, você já viu algum índio com deficiência na mão, no pé, ou com síndrome de Down? Não, você não tem. Por quê? Porque quando nasce eles matam mesmo. Vai pra vala, literalmente. Literalmente vai pra vala. Então, assim, você percebe com isso que a tradição cristã, ela aponta a vida como algo extremamente especial. Aí vem a pergunta, por quê? Unicamente pelo fato de nós sermos imagem e semelhança do Criador. Em Gênesis 1, 26 e 27. Ou seja, o que é que nos torna dignos? É o fato de nós sermos o representante do Criador na criação. Ou seja, toda a nossa dignidade, ela repousa sobre o fato de nós sermos
os administradores, ou seja, sermos aqueles a quem Deus nos incumbiu de sermos os seus representantes aqui na terra. Eis a nossa dignidade, né? Se você prestar atenção, antes da queda, todos os animais nos respeitavam. Nós dominávamos sobre eles. Mas depois da queda, né? Aí você tem uma mãe de pet. Uma mãe de pet é ótimo. Pega e aí, o cachorro a lá. gente, pronto, você falou sobre essa questão. Cachorro. É outro podcast, desculpa. Dá. Você falou sobre a questão das características que o povo judeu mantinha ali dentro do desenvolvimento da sua cultura, tanto em relação à sua fé, como em relação às suas questões sociais e éticas também. E a gente enxerga, biblicamente falando de texto, que durante toda a escritura o Senhor sempre traz ali alguns argumentos sobre o quanto ele preserva a vida. E aí, nosso redator ali, grande mestre Wilson, que está ali no computador, ele separou 2 para eu trazer aqui, só para a gente explanar, e se você quiser trazer um interessante também, fique à vontade. E aí eu vou trazer 2 exemplos aqui. Primeiro, Salmo 139, né? Versículos 13 a 16, a gente vai ver ali o salmista falando a respeito do fato de que Deus, ele nos conhece desde o ventre. Então, aquilo que a gente estava conversando antes de começar o podcast, que a partir do momento em que há fecundação, o Senhor ele já acompanha todo esse processo de formação da vida no ventre materno. E a partir dali, do ato da fecundação, já há todo um carinho, todo um cuidado, todo um zelo por parte do Senhor, e que vem sendo desconstruído ao longo do tempo. E aí um outro exemplo interessantíssimo que o senhor colocou aqui também vai ser Jeremias capítulo 1, versículo 5, que é sobre a questão do propósito, né? Deus vai estar falando lá naquele versículo que ele tem um propósito para todos nós, mesmo antes de nós nascermos. E aí a gente vê que Deus ele não concede o homem o poder de criar vida para nada. Não é algo sem sentido, não é algo sem propósito. Há um objetivo para o qual Deus deu ao homem a capacidade de se reproduzir. E a gente vê que o inimigo é muito astuto. Tem um filme, cara, tu vai falar daquele filme lá, cara, vou falar. Do demônio, do demônio? Se você não assistiu, Eduardo, assista. Tem muita loucura no filme. Fica à vontade. Tem muita loucura no filme, tá? Mas é maravilhoso. Cara, já assistiu Nefários, que foi proibido aqui no Brasil? Tá na minha lista. Cara, se você que tá aí assistindo a gente... Fatos venéreos, tá na minha ou tá na geral? Tá na minha. Se você que está assistindo a gente não assistiu Nefários, assista, cara. Você não vai encontrar assim fácil, porque... Assista ao meio-dia com a luz acesa, hein? De preferência, porque tem o capeta e a gente sabe que o capeta não se mexe. Muitas frases. E aí assim, cara, o filme, vamos lá. Você não vai encontrar fácil. Se vocês quiserem depois, manda um direct lá que eu tenho um link aí que vai dar certo. Mas o filme ele tem uma cena muito interessante e fala justamente sobre aborto. Spoiler, tá? Se você não quer ver essa parte, corta, vai 10 minutinhos pra frente do podcast. Tem uma cena lá, Eduardo, que o cara ele é psicólogo, psiquiatra, né? Alguma coisa assim. E ele tá avaliando um preso, vai julgar se ele tem saúde mental ou não pra ser julgar, pra ser... Pra dizer porque se ele não, é demônio ou é problema porque assim, se o cara não tiver capacidade mental de dominar a si, ele não for apto mentalmente, ele vai ser inocentado do crime, entendeu? E ele vai viver a vida solto. Mas se for constatado que ele é racional, né, que ele consegue dominar o seu eu, ele vai ser culpado do crime, entende? E aí ele vai morrer. Poxa. E aí o que acontece? O psiquiatra, ele tá lá pra fazer essa avaliação, entendeu? Se o cara tem sanidade mental ou não. Só que o cara, ele fala que ele tá possuído por um demônio ou por uma legião de demônios. O filme deixa isso, não deixa exatamente claro, mas dá umas ideias. E ele fala que ele alterna a conversa. Em dados momentos ele tá conversando com o cara, em dados momentos ele tá conversando com o demônio dentro do cara. E o filme deixa muito claro que o cara tá possuído por um demônio. E esse cara, esse médico, ele não tem a ideia, primeiro porque ele é ateu.
né? E segundo, porque ele não consegue ter um discernimento de quando há essa mudança, né, de quem está no controle. E aí, num dado momento, ele fala assim, ele fala, até você sair daqui eu vou provar que você causou 3 homicídios e esse vai ser o seu quarto. E aí, ele fala o primeiro da mãe dele, um caso da mãe dele lá, e fala o segundo, e o segundo é o da namorada. O que acontece? Esse cara tem uma namorada que é louca pra casar com ele e que ela descobriu que tá grávida. E aí ele tá com o pé atrás, porque ele não quer dar seguimento na relação, porque descobriu que ela tá grávida. E aí, por questão de não querer se comprometer num relacionamento matrimonial, ele meio que tipo assim, deve ter jogado a bola pra ela, ó, se você continuar grávida, não vai dar certo, não. E aí o demônio, se utilizando da inteligência, ele joga pro cara, tipo assim, ó, fulano, eu sei que fulaninha tá grávida. E eu não sei se você sabe, mas ela, nesse momento, tá indo pra clínica de aborto. E aí ele vai e fala, tipo assim, e a culpa é sua, porque você não quer ter essa criança. E o que é interessante no argumento dele é que, tipo assim, isso não é... Ele fala, isso não é culpa minha. Isso aí não é uma coisa que é da minha responsabilidade. É uma decisão dela, é o corpo dela, são as regras dela. E ele faz, é isso que eu quero que você pense. Porque antigamente... Aí, bicho, quando ele fala, você arrepia. Antigamente, ele fala bem assim. Antigamente, era muito mais difícil nós ferirmos o ápice da criação do Criador. Porque vocês... E aí, eles são demônios, né? Os anjos caídos. Vocês são tudo aquilo que nós... não passamos a não ser mais, porque nós éramos os seres mais incríveis da criação, e a partir do momento que o Senhor cria seres com os quais ele se relaciona e dá privilégios, vocês tomam o nosso lugar. E aí em nossa revolta a gente perde os nossos benefícios e lá. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, antigamente era muito mais difícil para nós atingirmos o ápice da criação de Deus, porque nós não tínhamos artifícios para matar aquilo que era de mais precioso, que eram a vida. Então, nós criávamos infinitos ambientes, infinitas situações. E aí ele dá o exemplo do Moloque, inclusive aparece até um fundozinho de chamas com gritos. Antigamente, nós dávamos um jeito de fazer vocês sacrificarem os seus filhos, para que assim nós conseguíssemos atingir, ferir o Criador. Hoje não. Hoje vocês mesmos fazem isso por nós. Por meio de processos abortivos. Entende? E aí, cara... Aí tá o porquê que no Brasil foi... né? O filme ele foi proibido no Brasil. Um dos motivos foi por causa justamente dessa cena. Que é uma cena que vai completamente de encontro, né, a processos abortivos e vai defender a vida, de certa forma, porque ele vai mostrar que o fato de você tirar uma vida, ele vai lhe gerar um peso na sua consciência, um peso espiritual, seja o que for, que é imensurável e que você vai precisar conviver com aquilo pro resto da sua vida. E a ideia do demônio lá na hora é justamente trazer esse tipo de peso na consciência pro cara. Tanto é que depois ele quase enlouquece, porque quando ele fala com a menina lá, ela já tinha passado pelo processo, então ele se sente culpado. E assim, o filme segue. Mas esse lance, cara, essa cena é incrível. Essa cena é incrível. Assim, a ideia da preciosidade da vida, ela tanto a questão do Salmo, né, que põe Deus planejando o cara desde o ventre materno, como o chamado do Jeremias, né, ou seja, que antes dele nascer, Deus já havia traçado o percurso para ele do que ele queria ser. Tem até dá para ser outro podcast. Acho que ninguém queria o chamado de Jeremias, não. O pastor moderno não queria o chamado de Jeremias, não. Se você acha legal o chamado de Jeremias, eu acho que é porque você não leu o livro de Jeremias direito. Você leu o livro de Jeremias direito. Coitado de Jeremias, cara. Né? Mas tudo bem, é outro podcast. Mas assim, Deus chamou ele para esse propósito. O próprio João Batista, maravilhoso a perspectiva, né? Quando o anjo fala com Zacarias, o pai de João, e Isabel, sua esposa, engravida. 6 meses depois, Maria, quando recebe a visita do anjo Gabriel, ela vai visitar Isabel. Quando ela fala
a criança treme no ventre. Uhum. Porque a criança já tinha consciência de quem? De quem estava no ventre de Maria. Isso aí Entendeu? é incrível. Aí a gente sabe, contemporaneamente, se você conversar com o seu obstetra, eu sou pai de 2 meninas e eu sou curioso, entendeu? Quando eu vou num médico, o meu critério para saber se eu vou ficar me consultando com esse médico ou se eu voltarei a ele, inclusive todas as consultas da minha esposa eu fui. Qual é o critério? Se eu começar a perguntar e ele não souber me responder, eu disse, cara, Não vai dar, esse não. médico não estuda não, cara, não vou não, fico não. Aí eu saio. Eu fui na oftalmologista, aí eu perguntei, esse aparelho, a senhora sabe quando é que ele foi desenvolvido dentro da área da senhora para fazer o exame com precisão? Ela fez, não sei não. A senhora sabe a lente, quando é que ela foi criada, né? É polida com areia e tal, pelos chineses, depois pelos árabes, para melhorar. Não sei não. Tá bom. A senhora sabe fazer um procedimento? O aparelho. No meu Aí olho. quando eu fiz a terceira pergunta, ela disse, não sei não. Aí ela fez, não me interessa essas coisas de história não. Aí eu disse, tudo bem. Não voltei mais. Entendeu? Aí assim, quando você conversa com um obstetra que estuda, você vai ver com ele que, por exemplo, há hoje inúmeros estudos de que quando o pai fala próximo da barriga da mãe, a criança ela identifica a voz, ela reconhece a voz, ou seja, há uma consciência ali, entendeu? Que quando a criança sai, hoje a internet ajuda, né? Tem inúmeros vídeos de que a criança chorando, o bebezinho acabou de nascer chorando, aí o pai fala ou brinca do mesmo jeito que ele brincava, fora da barriga, né? O pai falando, e aí quando ele fala, a criança se cala, porque reconhece a voz, entende? Então você tem a ideia de uma consciência ali, desde do ventre, né? Uhum. Então a única religião ou interpretação adequada da realidade, né? Se você falar religião e ferir os ouvidos de algumas pessoas vão ver futuramente essa live, perdão, essa gravação, esse podcast. Então use isso, né? Consciência da realidade. Você vai ver que, na verdade, a única que propõe uma interpretação do próprio indivíduo como digno em si mesmo é o cristianismo, cara. É a cultura judaico-cristã. Nenhuma outra cultura, ela olha para o indivíduo como digno. Ela sempre põe o indivíduo se ele tiver alguma capacidade ou fizer algo. Uhum. Para o cristianismo, não. Vida, é digno. Ponto final. Entende? Então isso é muito precioso para a gente, né? A ideia da gente entender que existe um Deus que é soberano e que ele se importa com a gente desde que a gente nasceu, né? E se importa com todos, né? Com todos. Por exemplo, aqueles que eram deficientes físicos ou mentais, eles sempre foram mortos em todas as culturas. É interessante que quando Deus aparece para Moisés, ele diz, quem foi que fez o surdo, o mudo? Não foi eu, o Senhor? Ou seja, foi ele quem fez. Uhum. Foi ele quem fez. Agora, por que ele fez? Aí é outra parada. Aí é você Outro querer episódio. sondar a mente. Não, isso aí não dá não. Você vai querer sondar a mente de Deus. E Jesus ele justifica, até né? hoje, Lucas 11, né? Lucas 11 não, perdão. Lucas 10, quando tem a discussão de Jesus com os fariseus, né? Do cego, que Jesus cura, o cego de nascença. Jesus cospe, faz lodo e passa e diz, vá se lavar no tanque de Siloé que você vai ser curado. Quando ele vai lá se lavar, aí os fariseus, não curou no sábado. Chega, aí disse, não, rapaz, é o seguinte, cara, ele nasceu em pecado. Aí depois na conversa de Jesus disse, não, nem ele nasceu em pecado, nem nele pecou, nem os pais dele pecaram. Isso. Ele nasceu assim porque Deus fez para a sua própria glória. Para manifestar nele a sua glória. A gente entende? Não. A gente está dizendo que é uma situação fácil. O pai que, infelizmente, tem algum filho que tem alguma deficiência, seja intelectual ou física, não é fácil. Mas a gente sabe, à luz das palavras, à luz da palavra de Deus, e nós confiamos em Deus, de que tudo o que Deus fez ou faz na minha e na sua vida sempre redundará em glória ao nome dele. Talvez a gente não entenda aqui o porquê, nem o para quê.
mas a gente confia na promessa de Deus de que tudo que ele faz para sua própria glória e para o nosso benefício, para que a gente persevere. Eu achei interessante o que ele falou dessa referência, né, de Jesus Cristo na cura do cego. E aí fica até uma autocrítica nós como igreja, porque assim, ali nessa ocasião, os fariseus eles não estavam se importando com a vida. Jesus falava assim: vocês são conhecedores da lei, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, mas acabam rejeitando as coisas mais, digamos assim, essenciais, que é o amor, a compaixão. Eles não estavam se importando com a cura do cego. Eles estavam se importando com a quebra da lei, com o dia em que foi feito. Aí vem essa questão do sábado, em que Jesus vem e esclarece o que significa o sábado, que foi por amor aos homens e misericórdia, mas e aí tem uma lição muito sim, preciosa que as nossas igrejas precisam aprender. Milagre não muda o coração de ninguém. E a gente vê, inclusive, que os caras viram o milagre acontecer, mas continuaram com o coração duro e perseguindo. E às vezes você tem igrejas que o culto inteiro gira em torno só dos milagres, como se milagre tivesse o poder de mudar o coração de alguém. Não tem. Arrependimento, né? Arrependimento. Eu tava falando agora sobre essa questão do cuidado com a vida, do cuidado do povo com a vida. A gente vê grandes homens, a gente vê o povo de modo geral, como você falou, mas em casos específicos a gente vê, por exemplo, Abraão. Vamos pegar o caso de Abraão, quando ele precisa levar Isaac, porque o Senhor disse que ele tinha que matar Isaac, né? Oferecer em sacrifício. É interessante porque a gente enxerga que, no caso de Isaac, por exemplo, Abraão, ele não queria matar. Ele ia matar? Acredita-se que sim. Ele ia matar. Ele ia matar. Porque o Senhor tinha mandado ele matar. E ele só parou porque o anjo foi lá e parou na hora. E parou na hora. Mas você vê que a todo momento no coração de Abraão, por ter o relacionamento que tinha com o Senhor, ele não consegue aceitar a ideia daquele raciocínio, apesar de ter que executar. É isso que é fé, obediência, né? Ele obedeceu confiando na promessa. Que ia dar certo. Hebreus vai dizer isso, né? Hebreus 11 vai esclarecer pra gente. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia toda, né? Ele ia matar, cara. Ele não matou por causa do anjo que Deus mandou pra impedir. Senão ele ia matar. Mas aí Hebreus 11 esclarece pra gente e diz justamente isso. Ele sabia que mesmo que ele tinha tanta confiança em Deus, que ele sabia que mesmo se ele matasse, Deus ia ressuscitar o filho dele. Tinha um poder para isso. E aí, outro caso interessante, que eu acho muito bonito, mas eu acho que é, assim, inimaginável. Você não consegue imaginar como que era a situação. Que é o caso de Jó, cara. Porque Jó, ali beirando capítulos 5, 6 e 7, 4, 5, 6 e 7 mais ou menos, a gente vai enxergar o momento da vida de Jó em que ele está num dos estágios mais deploráveis da sua vida, porque ele fala lá, eu não vou saber dizer exatamente, vou parafrasear, mas ele fala que as flechas de El Shaddai, e aí eu tô indo numa versão qualquer, as flechas do Senhor Deus, elas feriram o seu corpo. O seu veneno, ele está matando a sua alma e o seu espírito está morrendo também por algum motivo que eu não me lembro qual é, mas ele deixa muito claro no texto. Leia lá em Jó que você vai ver. E aí ele fala, ele tem todos os motivos para morrer. O corpo dele está apodrecido, está com bichos e coisando pus, e ele se coça com cacos de cerâmica, ele se rasga, não sei o quê. E o interessante é que em um dado momento, Jó, ele pede para que o Senhor tire a vida dele, mas em momento nenhum, aparentemente, né, pelo que eu interpretei dos textos, você vê em Jó pensamentos suicidas. E aí, não é aborto, mas a gente enxerga que o quanto que essas pessoas que caminhavam com Deus, elas tinham preservação pela vida, apesar de
considerarem muito mais importante a obediência ao Senhor, né? Acima de tudo. Mas está impregnado nessas pessoas o apego à vida. E aí não como sociedade, vou ser bonzinho e vou pegar ali o aleijado e vou tomar de conta dele. Mas é porque se o Senhor deu a vida, cabe ao Senhor tirar. E aí no caso de Abraão, só vai tirar porque o Senhor mandou tirar. Não foi o Senhor que deu? Tira. No caso de Jó, ele tá ali à beira da morte, mas ele não quer tirar a própria vida porque ele sabe que não foi ele que deu. A vida foi dada pelo Senhor e somente o Senhor pode tirar. E ele pede, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor me tire a vida. Porque ele fala, ele já não aguenta mais. Ali é muito interessante. É muito incrível. Jó é muito incrível. Muito Jó incrível. é muito interessante. Eu fico triste às vezes porque é tanta riqueza no texto bíblico, né, cara? Você vê tanta pobreza nos púlpitos, né, cara? Pega um livro de Jó, quer ensinar o cara a perseverar em oração, quer ensinar o cara a chegar diante de Deus. Tem um pastor que ele dizia assim, Deus não é criança, cara. Ele aguenta a sua raiva. Chegue para ele e fale. Jó é um exemplo, cara. O salmista, Jó, mas Jó é muito interessante porque Jó ele briga com Deus mesmo. Porque assim... Ele chama Deus, literalmente ele diz, vem aqui conversar comigo, apareça aqui. É porque às vezes no púlpito tem algumas mensagens que falam sobre Jó assim, ele persistiu, ele não reclamou. Não, ele recebeu... Cara, você não tá lendo direito não. Ele sofreu, assim, mas ele não murmurou. Porque a gente tem uma confusão entre murmurar e reclamar. Mas ele... O Jó, ele não murmurou, mas ele reclamou. E ele chamou Deus para discussão. Né? E aí é lindo que no final, né? Tirando um amigo meu, Bruninho do Sal. Ele vai ficar com raiva de mim, que eu disse o apelido dele. Bruninho do Sal, que ele, na leitura de Jó, ele enxerga que o livro de Jó tem uma resposta. Cara, você não tem resposta no livro de Jó. Entendeu? Dos capítulos finais, Deus chama ele e diz, vem cá. Onde é que você estava quando eu assentei os fundamentos da terra? Aí chama pra soberania, né? Aí Deus mostra quem ele é, né? E aí Jó muito humildemente diz, eu falei do que eu não sabia. Foi mal aí. Desculpa. Exatamente. Aí, e Deus faz o quê? Você vê Deus reclamando porque Jó questionou ele? De forma alguma. Jamais. De forma alguma. Você vê, o nosso Deus ele é tão interessante que, apesar da miséria que nós somos, ele nos aceita e quando a gente chama ele para conversar, ele vem, entendeu? Ele vem. E tem essa questão. Mas o ponto é interessante. Você tem, inclusive... Hollywood, ela é muito... Eu gosto de filme, né? Então, assim... quando eu pego um filme, eu assisto no mínimo umas 4, 5 vezes o filme. Entendeu? Eu gosto de analisar cada ponto. Então, Hollywood, ele tem umas coisas interessantes, né? Você falar assim, rapaz, um ser humano ter relacionamento sexual com um animal, isso choca, né? Poxa, que nojento, cara. Né? Asqueroso. O que Hollywood faz? Pega essa ideia, que na verdade, se você conversar com um bom psiquiatra, ele vai dizer que isso na verdade é uma doença psiquiátrica, né? Zoofilia. Isso. E o que Hollywood faz? Pega essa ideia, dá uma maquiadazinha, bota um romancezinho e o filme ainda ganha o Oscar, né? Acho que foi o Oscar de 2019. A Forma da Água. A mulher se apaixona por uma outra espécie. Eu não vi esse filme. Eu acho que eu vi a capa. Não veja. Eu vi a capa dele, tá bom, mas então, se você tá dizendo, não veja. Não veja, porque tudo que não... É engraçado, né? Tudo que não presta vem da onde? Homem branco hétero. Onde é que está toda a bondade? No relacionamento de uma mulher com outra espécie. Só que Hollywood faz, bota música, o pessoal dançando na piscina, os dois, aquele momento incrível, né? Para não dizer que é nojento, né? Mas tudo bem. E isso acontece também, né? Você citou a questão da eutanásia, né? Outro podcast. Mas eu vou dar um spoiler aqui. Por exemplo, você tem um filme que um monte de adolescente de igreja acha um maravilhoso filme. Que eu não vou saber o nome não, mas é com aquela Emily Clarke. Acho que é esse o nome dela. E o senhor sabe que filme é? Que
Tem até, salvo engano, acho que a trilha Vai sonora botar é a capa, daquele vai botar a Ed capa Sheridan. Ed Sheeran. Sheeran, né? Como? Ed Sheeran. Sheeran. É. Pronto. É porque ele é um cara romântico. É. É. A trilha sonora é com esse cara. Aí, assim, o filme é viral. O cara é tetraplégico e tal. E aí tem uma cuidadora, que é essa atriz, e aí ela se apaixona por ele se apaixona por ela, tal. E o filme é um romance, e eu vi todo mundo falando que o filme era o melhor romance do mundo, e o filme era maravilhoso, e é o amor. É o amor, né? E detalhe, outro podcast. O que é de fato amor? Né? Que os dorama têm estragado a perspectiva bíblica do que é o amor, né? E inclusive É outra parada. Os jovens, eles Isso aqui têm eu- sido dominados pelo dorama. Abaixo do dorama. Abaixo do dorama. Hashtag dorama. O amor do dorama não é amor bíblico, tá? Poxa. O tema é aborto, O tá? Wilson vai bater no Wilson, vai O tema bater é na gente. aborto. Como eu era antes de você. Isso mesmo. É esse filme. E aí esse filme, ele é o quê? Ele é uma defesa da eutanásia. Só que quando você diz assim, eutanásia, choca. É. Aí quando você diz, poxa, o amor, olha que legal. Aí você pinta, né? Disfarça, né? E aí a pessoa engole melhor. Sim. Por exemplo, aí voltando Tá. para o Boa, tema, voltando pro e tema. aí eu vou entrar nos meus papéis. Certo. Vai dar certo. Por exemplo, aborto é muito forte. Aí o que o nosso amado governo do nosso incrível, excelentíssimo senhor ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva faz? Não, aborto não. Eles usam agora a nomenclatura direitos reprodutivos. Entendi. Fica mais bonito, né, cara? Inclusive sobre assim, o lance... Aborto. Pesado. Não, peraí. Pesado. Não, Pesado. direitos reprodutivos. E é um governo do amor. Então. Porque já venceu. Então, aproveitar que você tá falando aí sobre a questão do aborto, né? Rapaz, eu acho Tu tá por dentro do eu lance acho que do- o Wilson ele tem que direcionar mais gente, porque a gente Meu irmão, se rapaz, depender de a mim, gente bicho. usa a gente roda o universo inteiro, cara. Eu Se acho, depender de mim... eu acho que esse vídeo vai ficar no ar por pouco tempo. Eu também. Então, quem assistiu esse vídeo, Para compartilhe o mais rápido que você puder. Baixe, faz o download, porque Mas, ó, aproveitar que você voltou pra questão dos direitos reprodutivos, do aborto mesmo, né? Eles também defendem, que estava sendo discutido recentemente, e o senhor me passou a informação aqui, que recentemente houve uma discussão a respeito disso, que é sobre o lance das 22 semanas de gestação. Para nós que somos cristãos, a partir do momento da fecundação, né? Já há ali a vida e vida concedida pelo Senhor. No caso Aí tem uma deles, discussão. né, Né, existe uma discussão a respeito dessa questão de 22 semanas de gestação, a partir de quando se tem uma consciência, a partir de quando deixa de ser feto, nananana. Tu tá por dentro disso daí? Como que tá rolando isso daí? vamos lá. Tipo vamos lá. assim, do aborto de forma legalizada. Legal, justamente. né? Porque Vamos lá. é o que dá legalidade no Brasil, é esse lance das 22 semanas. Em primeiro lugar, assim, eu quero pedir perdão, cara. Minha esposa, minha amada, idolatrada, linda, salve esposa, ela mandou eu trazer. Aí eu me esqueci, cara. Se ela ver, ela vai bater em mim. Corta essa parte. Wilson. Porque, assim, um amigo meu, ele me deu de presente um modelo em tamanho real de um bebê de 13 semanas. Cara, ele tá completamente Caraca. formado. Aqui assim, ó. não, pô. Eu tenho, Tu tá lá tem em casa, isso? tá na minha gaveta do computador, cara. Diga aí. Caramba. Ele é desse tamanhozinho aqui, ó. Aí você olha pro modelo, ele tem cabeça, olho, ouvido, boca, perna, tudo direitinho, todo formadinho. Sim, 13 semanas. Imagine 22, Rapaz, né? 22, entendeu? Vai que eu vou abrir um arquivo aqui. 13 semanas. Então assim, vamos lá. Vamos lá. Esse eu recomendo, depois eu passo o link para o Wilson para colocar. Esse é o artigo da advogada Lorena Ribeiro de Moraes, publicado nessa revista, que ela está disponibilizada na revista do Senado, em Brasília. Então, todo mundo pode acessar ela, né? Certo. Você acessa,
Você bota assim, legislação sobre o aborto. Aí vai aparecer esse artigo, que é o artigo recomendado pelo Senado brasileiro. Ela começa dizendo, é um artigo bom, eu fiquei impressionado, em primeiro lugar, pela escrita dela, porque todo advogado fala juridiquês, né? Pra Ninguém você entende não entender, né? nada. Muito bem. Só que ela, incrivelmente, cara, eu queria dar os parabéns para ela por isso. Ela consegue escrever de forma simples. Então ficou maravilhoso o artigo. Qualquer pessoa pode ler. Vale a pena ler para você entender o traquejo jurídico que envolve a questão do aborto, né? Dito isso, vamos lá. As 13 semanas. Quem foi pai aqui, pai de verdade? Pai, Não de pet. Pai macho, não de pet, nunca de pet. Pai macho. Quem não fugiu pra comprar o cigarro, ficou. Quem ficou e foi para as consultas com a esposa, Sim. entrou na sala na hora da ultrassonografia, mesmo quase desmaiando, mas foi, macho. Você vai... Quando você... a minha primeira filha, quando Débora ficou grávida, a gente foi na segunda semana de gestação. Segunda semana de gestação. E aí eu lembro, eu tenho essa imagem na minha mente, quando a médica colocou ultrassonografia, o ultrassom na barriga de Débora, aí você via lá o saco gestacional e você já vê a cabeça se formando. E aí ela vai e abre o áudio, aí você já escuta o coração pulsando. Tuc, 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 tuc. Vai você dizer que isso não é vida? 2 semanas. 2 semanas eu consegui. A minha filha Ana eu fui com quase 2 meses. A gente achava que Débora não. Esse artigo mesmo aí. Olha aí. Perfeito. E o sim é outro nível, viu? É outro nível. Vale a pena ler. Eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu terminar meu raciocínio. Vai. Então, assim, 2 semanas você já tem batimento cardíaco. Quem é pai, entre a 13ª e a 14ª semana, lembra? A legislação brasileira diz quantas semanas? 21. Na 13ª, na 9ª e 10ª semana, você faz a ultrassonografia morfológica. Porque já dá para ver se tem alguma síndrome, alguma coisa. Já dá para ver, já. Da 13ª para a 14ª semana tem que ser nessa semana. Obrigatoriamente. Porque o médico vai fazer a translucência nucal, que é um exame... Eu não sou médico, tá, gente? Mas se eu tiver, por favor, algum médico me corrija. A 13ª e 14ª semana faz a translucência nucal, que é para saber se tá direitinho a formação do cérebro. Não só das vértebras, mas a ligação do cérebro com todas as partes. Sistema nervoso, né? Sistema nervoso, está tudo direitinho. Na 13ª semana. Entende? Aí você dizer que, não, até 21 semanas não é gente. Peraí, se não é gente... Não sei mais. Então por que eu tenho que fazer a ultrassonografia morfológica, a translucência nucal, na 13ª e 14ª semana? Se não tem gente ali. Entende? Então, no fundo, rapaz, eu não sei nem... Se você me perguntar assim, eu tô sendo bem sincero. Eu não sei qual é a razão, cara, pela qual alguém quer justificar um ato desse. Entende? Inclusive, tem outro artigo que eu rodei para achar e eu não consegui imprimir. Mas eu salvei aqui, Wilson, depois eu te mando se lhe interessar ou se interessar o pessoal de casa, que aconteceu, eu consegui achar, cara, na loucura, foi publicado dia 16 de julho de 2015, às 10h56 da manhã, pelo jornal O Globo. Um caso muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos. Uma médica de uma clínica abortista muito famosa nos Estados Unidos, ela fazia o seguinte: quando a paciente vinha abortar a criança já grande, 5, 6, 7 meses, né, que lá nos Estados Unidos podem, em alguns estados,
Aí o que ela fazia? Porque quando a criança está desse tamanho, é parto. Uhum. Ela vai fazer um parto. E aí normalmente essas clínicas de aborto já oferecem o parto com cirurgia estética. A mulher já sai com a barriguinha Sim. chapada, show de bola. Aí, direto pro caldeirão do Satanás. Aí, assim... Aí, o que a médica fazia? Fiz o aborto, dizia para a paciente, né? Tchau. O que ela fazia? Ela tirava a criança, deixava a criança com vida algum tempo, e aí ela só tem 2 rins, um pulmão, um coração, e para vender. Caraca. E aí ela vendia no mercado negro. A gente não sabe quantas crianças ela fez isso, mas quando o FBI nos Estados Unidos percebeu que estava acontecendo isso, eles iniciaram a investigação e aí mandaram 2 agentes disfarçados, um homem e uma mulher, dizendo que tinha um filho que estava precisando de 2 rins, né? Aí você tem a filmagem que é a filmagem policial. E aí você tem a filmagem filma o rosto da médica, né? Ela dizendo, não, é 30 mil a gente compra um rim fácil, um coração, $50 mil, $100 mil, você tem um coração novinho, seu filho vai ficar o resto da vida bom. E aí houve todo o processo, tal. E a argumentação é simples. É simples. Quando disseram assim, não, você está matando uma criança. Ela disse, não, criança não. É um rejeito hospitalar. Caramba. Ela está errada? Não. A mãe não abortou? É como... A mãe autorizou matar. O que foi que ela fez? Só abriu uma empresa. Entendi. Entende? Analise o argumento. Entendeu? A mãe abortou a criança. Ela pegou aquele rejeito hospitalar e fez fonte de renda. É tanto que esse caso, ele correu na justiça americana, salvo engano, não foi para o julgamento público, porque deu uma confusão gigantesca, porque existe um lobby gigantesco das clínicas abortistas nos Estados Unidos, né? Ou seja, várias clínicas têm muito dinheiro. Estados Unidos, por ano, os Estados Unidos faz 600 mil abortos. Se tu pensar os 4, 5 anos de Segunda Guerra Mundial, você teve 2 milhões de judeus, né? Desde 1970, o aborto é permitido nos Estados Unidos. No ano de 72, salvo engano, foi o auge. Foram mais de 2 milhões de abortos nos Estados Unidos. Ou seja, só em 3 anos você já bateu o holocausto facinho. Só que é um holocausto silencioso, né? A criança não tem como reagir. Por isso que eles fazem questão da gente usar o nome feto e não criança. E aí a argumentação dessa médica foi assim, eu só tô... Tá. Incrível, né? É incrível. Me processe porque eu peguei o lixo do hospital. Foi basicamente essa a argumentação dela. Então esse é o meu processo. Eu peguei o lixo do hospital e vendi. E o que eu acho... Porque o ponto ali, aí é a questão do debate jurídico. O júri ele não podia chamar o rejeito hospitalar de criança. Porque a mãe abortou, a legislação permite. A clínica é autorizada pelo governo a fazer isso. Entende a confusão jurídica? Por quê? Porque se negligenciou o valor da vida. Não é uma criança, é um feto. Então, essa matéria, ela é dessa data. Tá aqui, ó. ONG pró-aborto vende órgãos fetais nos Estados Unidos. Vídeo feito com câmeras escondidas e que mostra uma diretora do Planet Parenthood falando de preços, métodos e quais técnicas são e quais tecidos, no caso órgãos, são mais procurados. Ela será investigada pelo Congresso americano. Porque as clínicas abortistas americanas pagam muito para poder calar a boca e passar a legislação dentro do Senado americano. Engraçado é isso. E assim, para mim isso é muito absurdo, porque assim, no final das contas, como é que eu posso dizer aqui? É como se a escola jogasse papel no lixo e aí Gabriel pegasse os papéis do lixo, amassasse, fizesse folhas recicláveis e vendesse.
Aí Gabriel seria chamado ladrão? Esse é o ponto. Isso aí mesmo. É essa matéria aí. Aborto. Lei de órgãos fetais nos Estados Unidos. Aí, assim, a questão é o seguinte: Gabriel é criminoso? Isso, mas o papel era lixo. Só que a gente não tá falando de papel. E aí, qual é a dificuldade do debate dentro do... Peraí, é uma criança ou não é? Ela teve que manter a criança viva para poder tirar os órgãos, né? Porque se ela matasse a criança, os órgãos ela poderia ser. Não servia para ser doador. Uhum. Então ela mantinha a criança viva até as compras chegar e aí ela dava anestesia, tirava os órgãos, botava na caixinha, vendia, o dinheirinho pingava na conta dela. Isso a gente nem sabe, porque está em segredo de justiça, a gente nem sabe quantos ela fez. Não é só ela, né? Porque ela foi aquela que... Apareceu. Apareceu, mas você tem uma rede monstruosa, o mercado negro. Mercado né? negro e tal. E as redes. E, tipo assim, essa foi a que foi descoberta. Imagina o que é feito nas outras clínicas de aborto que a gente não descobriu. E quando é que nem caminhão com droga na rodovia. Descobre mas já passou tanto. Já passou tanto. Pegou só uma amostra ali pequena. Então, assim, isso tudo começa, gente, com o quê? E aí eu entro no artigo. A autora aqui, a advogada Lorena, ela procura ser isenta. Só não, eu não vou apoiar nenhum lado, nenhum outro. Eu vou procurar só analisar os dados. Mas ela não é isenta, cara. Ela é literalmente pró-abortista. Em várias partes aqui do artigo, ela diz assim, só citar aqui, né? Abre aspas aqui, ela diz assim: os direitos fundamentais têm seu fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, em maior ou menor grau. A minha pergunta é, para a dignidade da pessoa, e o bebê não é uma pessoa, não? Entende? Então, por várias páginas aqui, ela vai definir os tipos de aborto. É interessante ler o artigo é bom, é importante ler, vale a pena ler. É pouquinho, gente, 9 páginas, eu acho. Eu li pouco tempo isso aqui, só que aí eu fui lendo e botei assim, falácia, algumas anotações agora. Argumento do espantalho. Aí eu fui fazendo minhas anotações, que eu só sei ler assim, minha Bíblia é desse jeito. De entendeu? Anotar, né? É pecado fazer anotação na Bíblia. Entendeu? Aí, outro podcast. Dá mesmo. Aí assim, o grande ponto é que assim, aqui no debate jurídico, ela faz força aqui para dizer pra gente que a mulher, eu acho muito legal, cara, dá vontade de rir, sabe? Porque assim, ela diz assim, isso no campo acadêmico a gente chama de falta de honestidade intelectual. Tem aqui na página 54, deixa eu ver se é na página 54, eu até grifei aqui, eu grifei o bicho todinho. Mas na página 54, no item 4, o aborto e o direito da mulher à vida digna, é ridículo isso aqui. Ela traz um monte de dados. É interessante que no parágrafo 2, ela vai dizer que o SUS fez 243.998 abortos no ano de 2004. Né? Só que, olha que interessante. As internações, abre aspas, né? As internações motivadas por curetagens pós-aborto decorrentes de abortamentos espontâneos e inseguros. O inseguro aqui é por estupro. Sim, era um caso. Só que o argumento dela inteira, ela quer dizer o seguinte: as mulheres pobres sofrem porque são estupradas e não têm onde fazer aborto. Se você não é um leitor crítico, e aí a gente entra na importância da educação, por que é importante tu ensinar o miserável da criança viva a ler direito? É porque se você não é um leitor cuidadoso, tu vai engolir a argumentação dela aqui. Mas se você é um leitor cuidadoso, e presta atenção no detalhe desse, você percebe o quê? O que ela está dizendo? O que o dado diz? O que o fato da realidade diz? 243 mil mulheres deram entrada no SUS para fazer curetagem. Curetagem é quando a mulher ela tem um aborto, aí o médico vai lá, o obstetra ou a ginecologista, ela vai limpar o útero para ver se não tem resto de placenta ou resto da criança. Só que ela diz o seguinte, a pergunta que ela não diz aqui, perdão, a resposta que ela não diz aqui é o seguinte, peraí,
Quantas mulheres dessas 243 mil fizeram curetagem por aborto espontâneo, que é quando a mulher engravida e por algum motivo. Uhum. E quantas fizeram a curetagem por causa de tentativa de aborto clandestina ou em casa, decorrente de estupro? Eles colocam tudo no mesmo bolo e... Tudo no pronto, mesmo e bolo. não Aí, diferencia. quando você lê isso aqui, esse documento, aí você diz assim, quantas mulheres fazem aborto no Brasil clandestino? 243 mil. Bom, não é assim. Leia direito. Entendeu? Leia direito. Ela bota no mesmo bolo a mulher que teve o aborto espontâneo, que todo mundo sabe que toda gravidez, eu não lembro da porcentagem direito, mas você tem uma porcentagem até considerável de mulheres da primeira gravidez ou de gravidez mais tardia. Aí você sempre tem mais probabilidade de aborto espontâneo. E é necessário fazer uma curetagem. Mas aqui ela bota no mesmo bolo. Aí, em filosofia, a parte de lógica, você chama disso de argumento de apelo à maioria. Você solta um número no meio do argumento para que a pessoa se impressione com o número e dê força a esse argumento. Ciro Gomes, né? Tipo o Ciro Gomes. Excelente. O Ciro Gomes gosta do apelo Não sei quantos mil. Isso mesmo. O Ciro Gomes é excelente. Eu aprendi nos debates. Nesse argumento, é verdade. Então, ela põe isso injustamente. Ela faz ela faz afirmações, até botei aqui, cadê os dados? Ela diz aqui, abre aspas, na página 52, ressalte que não há condição imposta à realização do aborto legal e, diante das dificuldades, as mulheres recorrem ao aborto inseguro, fato que explica a alta mortalidade de mulheres decorrente do procedimento mal feito. Eu pergunto, se o aborto é clandestino, o SUS não tem como contar, como é que ela diz que muitas mulheres morrem? Aí eu botei... Eu não tenho juízo não, tá, gente? Eu só sei ler assim, ó. Aí botei assim, cadê Cadê os dados? Cadê os dados? Entende? É isso, cara. Então, assim, e detalhe, em nenhuma página, nenhuma linha, nenhum argumento aqui, em nenhum momento... Tem uma referência. A doutora não, né? Que eu não vou chamar a advogada de doutora, só se ela tiver doutorado. A advogada Gostei. Lorena Ribeiro, ela, em nenhum momento, ela se preocupa com o bebê. Não tem uma única linha dedicada ao bebê. Entendeu? Tem uma parte aqui que eu achei assim, gritante. Ela disse assim, aí entra na questão do estupro, né? Aí, honestamente falando, né? Tá aqui. E aqui eu marquei, porque ela foi honesta aqui. Ela disse assim, no México, né? Aí fala que no México as mulheres têm acesso ao aborto em decorrência de estupro. Aí ela cita, né? Ainda bem que ela fez isso. Parabéns, doutora Lorena. Você foi legal. Aí ela diz aqui, vários estudos feitos no México indicam que de 7,6% a 2,6% das vítimas de estupro engravidam. 27%. Não, 7? 7,6 tinha ouvido a mais. 2,6. Então, É mínimo. Mínimo. Só que aí, tipo assim, ela gasta 9 páginas para dizer que é a maioria. Aí o dado que ela cita contradiz o próprio artigo que ela escreve. Entende? Aí entra no ponto, né? Não, peraí. E em caso de estupro, o que a Bíblia tem para dizer? Em caso de estupro. Cara, como que era o que eu ia perguntar para você. Porque a gente tá vendo, a gente já viu do ponto de vista social como que se enxerga isso. Gabriel. A gente viu do ponto de vista jurídico agora, né? E ético, como que a sociedade correta que seguiria as leis de ética da humanidade, ela enxerga isso, e aí você trouxe até a questão do artigo da advogada, não vou chamar de doutora, que eu não sei se é doutorado. Porque é engraçado, mas como que... isso é brasileiro, né? Tem uma doutor, explicação histórica bem interessante. Como que a igreja lida com isso, bicho? Porque assim, eu acho que é muito mais fácil para um pastor em posição de gabinete numa reunião ali extraordinária orientar um casal que, por qualquer motivo de acidente, né,
por falta de cuidado, seja o que for, responsabilidade, não sei. Engravidou, e aí eles enxergam que não tem condições psicológicas, que não estão capacitados, que não tem condição financeira, seja o que for. Eu dava uma pisa na minha ovelha se ela falasse perto de mim. Então, se mas vergonha na cara, vai trabalhar mais. É muito mais fácil para um pastor orientar uma situação como essa, entende? Do que uma situação, por exemplo, um caso de estupro. Como que a igreja, de modo geral, ela vai poder ajudar? Que tipo de apoio a igreja pode prestar? Você sabe se existe algum tipo de programa em relação a essas situações? Se existem igrejas que têm projetos, que fazem acompanhamento, alguma coisa do tipo? Tá, vamos lá. Primeiro, a legislação brasileira, ela permite, não é crime, viu, gente? É permissão mesmo. De você, por exemplo, sua esposa engravidou. Aí nem você, nem ela... Eu tô pensando não no crente, eu chego já no cristão, tá? Tô pensando um casal... Engravidou a mulher. O cara não quer, nem a mulher quer. A criança. Cara, não quer, porque eu quero viajar pras Bahamas com meu pet e essa criança vai me atrapalhar. Vou gastar meu dinheiro da passagem nas Bahamas, vou gastar com essa criança, né? Pet é bom porque morre com 10 anos. Criança vive muito tempo, né? Então eu vou gastar mais dinheiro. Melhor ficar com meu pet, que ele morre logo, depois eu pego outro. E come pouco, come ração, né? Então, quando eu tenho raiva, eu tranco ele no quarto. Filho não dá pra trancar, né? Então, filho dá trabalho. Então, e no pet pode bater. Você dá uma chinelada no pet. Se bem que é crime, viu? É mais fácil você dar um murro numa pessoa do que dar uma tapa num cachorro. Hoje em dia tá. Maus tratos. É 8 anos, viu? 3 a 8 anos. Tá sabidinho, né? Eu tenho um amigo meu que é advogado. Vai virar inafiançável. E aí o Marcão foi e me explicou, disse, pai, é melhor você bater num cara, é melhor você bater num cara do que bater num cachorro. Bicho. Porque um cara, você ainda tem a probabilidade de você não tem antecedente criminal, não sei das contas, tal, você paga uma multa, o serviço comunitário resolve. Boa. No animal não, cara, é crime e tu vai preso mesmo. Pra tu ver como a legislação não protege a vida. Tem tudo a ver com o que a gente falou, viu, Wilson? Fico bravo. Show de bola, show de bola. Sim, continua aí o lance. A nossa legislação, ela permite, inclusive todo hospital, maternidade, ela tem um serviço social. E, por exemplo, se nesse caso extremo, a mulher engravidou, aí nem ela quer o menino, nem o cara quer o filho, e eles não querem abortar, você tem eu não sei como é que é o termo jurídico direito, mas você tem a doação voluntária. Você chama o assistente social e diz assim, assim que nascer a gente não quer ter contato, pode ir para doação. Você assina a papelada, show de bola. Entende? Você vai... Você não precisa fazer... Isso é legal. Isso não é ilegal. Entende? Acho que esse é o primeiro ponto. E aí vem a questão, né? Estupro, caso de gravidez decorrente de estupro, são exceções. Certo? São exceções. Até de 7,4% a 2%. Isso no México, que o índice de estupro é altíssimo. Né? Inclusive os jornalistas... Ei, cara, eu acho que essa gravação eu tô dizendo, vai cair, cara. Se não cair dessa vez, não cai mais. Não cai nunca mais. Poxa, eu vou acabar com o podcast. Para com isso. Eu acho tão legal, cara. Eu gosto tanto. A gente abre o canal. Desculpa aí, gente. Faz o L. Meu Deus do céu. Aí eles deixam, entendeu? E caiu. Eles deixam que a gente... Entendi, o algoritmo. O cara fez o L. Então deixa a live. Misericórdia. Assim. Então, assim, os casos de gravidez e estupro que são exceções, a gente não tem uma fórmula fácil, não. Certo? O estupro, inclusive no Antigo Testamento, até mesmo entre os romanos, e olha que a gente está falando dos romanos, gregos. Os caras tinham fica pro podcast sobre sexualidade para explorar mais isso, mas digamos assim que entre os povos que não foram influenciados pela cultura judaico-cristã, a sexualidade era extremamente livre, entende? Mas o estupro também era punido com morte, porque o estupro era uma violência absurda. Na Bíblia, o estupro é considerado uma violência absurda. Na lei, em Levítico,
E também em Deuteronômio, se o cara violentar a menina, e aí tem uma coisa interessante que muita gente interpreta errado, que diz assim, né? Se violentar ela na cidade e ela não gritar por socorro, significa que ela consentiu. Então, ela tem que casar com ele tem que casar com ela. Vixe. É a ideia, tipo assim, ela tem a opção de pedir ajuda e ela não pediu. Então, porque tem alguma coisa... Meu Deus. Então, ela tem que casar. Mas, por exemplo, ela tá na cidade, foi violentada, gritou e ninguém ajudou, ela era protegida, sobre ela não haveria culpa, ela estava impura 7 dias, é questão cerimonial mesmo, e o cara seria apedrejado pela comunidade. E Deus diz, não deixe ele viver, porque ele manchou a terra. Não deixe ele viver. Puna ele com isso. Porque é algo assim, hediondo. É algo assim, o estupro é algo que não dá nem para você mensurar a violência que é para uma mulher o que é o estupro, né? Então, assim, nesses casos de exceção, a gente sempre diz o seguinte, né? Os pastores normalmente dizem assim, um erro não encobre o outro. A violência do estupro não justifica a violência do assassinato da criança. A criança ela não teve culpa de nascer. A doutora aqui coloca aqui, mas a mulher foi violentada, ela não tem culpa de estar com... Como é que ela cita aqui, Jesus? Ela chega a comparar a gravidez a uma doença. Vixe. Ela diz assim, ela não tem culpa de... Ela diz aqui, abre aspas para a doutora aqui na página 52. A gravidez resultante de estupro penaliza 2 vezes a mulher, além de ter o corpo violentado de forma física com resultados psíquicos por vezes irreversíveis, e aí ela vai. Tem outra passagem aqui que ela compara o aborto à doença, né? Tipo assim, eu não vou lembrar aqui onde eu marquei, não. Aqui na parte de Kant, que eu não vou falar, mas ela fala, numa determinada passagem aqui, ela compara que o aborto, ele é tipo assim, ele penaliza a mulher é penalizada pelo estupro com a gravidez. Ela compara a gravidez como a pena, né? Ou seja, como algo ruim. Por isso tem que ser extirpado, para que a mulher tenha saúde mental, física e... Tô entendendo. Tipo assim, de ser estuprada e ainda carregar, tipo, todo esse processo de gravidez. Não é gravidez, é uma punição decorrente da violência. Porque sim, é uma punição para... A argumentação, e aí você entra no jogo de palavras, né? A argumentação do cara aqui é fortalecer e justificar o aborto. Então ele não vai usar a criança. Ela nunca usa a criança aqui. Tô entendendo. Eles trocam os termos. Eles trocam para ficar mais suave. Então a ideia que ela passa aqui é que assim, eu até coloquei aqui, na definição, né? Logo na página 50 ela diz assim, ó que interessante. Aborto transmite a ideia da privação do nascimento, interrupção voluntária da gravidez, com a morte do produto da concepção. É um produto. Aí eu botei aqui do lado, né? Mas se eu chamasse um negro de produto? Se eu chamasse uma criança com deficiência de produto? Se eu chamasse uma mulher de produto? Eu tava preso, né, não? No contexto de hoje, mas ela pode chamar um bebê, uma criança de produto da concepção, entende? Então você tem toda esse jogo de palavras para justificar o ato de matar a criança em defesa no ventre como sendo um direito. Eu falei no começo que a nomenclatura ela mudou ao longo do tempo, né? Não é mais aborto, é direitos reprodutivos, certo? Só que do ponto de vista da lógica, o próprio conceito ele é contraditório. Porque direitos reprodutivos se relacionam ao que esse conceito? O direito de você ter a vida
preservada. Só que, na verdade, no fundo, os caras estão querendo fazer o quê? Tirar a vida. Então não é direito de reproduzir, é direito de matar a criança. E entende? é interessante esse movimento aí, porque eles acham que... Não, eu vou trocar o nome disso aqui, eu vou deixar de chamar isso aqui de copo, eu vou chamar ele... Vou dar um outro nome para isso aqui, aí magicamente se perde o significado. Mas Tá o ponto, entendendo? é que, justamente... De você trocar a nomenclatura das palavras para você... Mas esse é o caminho. Tá sim, tá. Porque se você trocar a palavra, no primeiro momento, talvez nos 5, 6 anos, vai causar estranheza. Depois vai se normalizando. E depois vai se naturalizando. Em filosofia a gente estuda uma coisa, em sociologia a gente estuda uma coisa chamada de processo de socialização. O processo de socialização ele acontece em 3 etapas, né? Externalização, internalização e a terceira parte já é a repetição, né? Então assim, primeiro você pensa numa nova ideia e lança para a sociedade. Todo mundo vai estranhar. Mas aí, conforme você for repetindo, ensinando, essa nova ideia ela vai começando a ser introjetada. A outra geração já vai nascer com esses valores. E com esses termos já... Aí já não vai ser tão estranho. Então, a finalidade da alteração dos conceitos, ou seja, você chamar aborto de aborto, você chamar aborto de direitos reprodutivos... Perdão, dizer que a mulher grávida ela está tendo um produto da concepção. Eu não lembro agora, eu li, mas fugiu a mente agora. Não sei se foi aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil. O Ministério da Saúde agora, salvo engano, fez a alteração agora no documento oficial que não é mais não é mais o termo mulher grávida, mas é pessoa que pare. Ixi. A sociologia já ensinou isso pra gente. A gente tá na fase de quê? De estranhar. Mas isso vai sendo repetido, introjetado, vai para os materiais didáticos pra gente ensinar aos meninos. E aí isso vai daqui a 20 anos a gente vai considerar normal. Daqui a 30 anos, 40 anos, já está natural. A gente nem mais pensa. É assim que o jogo funciona, né? É assim que o jogo funciona, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente pode, num caso desse, extremo, a igreja pode, em primeiro lugar, acolher, né? Se prontificar a ajudar, às vezes financeiramente, às vezes com a presença, às vezes trazendo a menina para, sei lá, para dormir com outras irmãs mais velhas, proteger ela, né, colocar ela num grupo que vai ajudar ela a curar a alma dela. E aí entra a necessidade de bons psicólogos cristãos, né? Bons psiquiatras cristãos, né, que vão ajudar ela. E aí a igreja vai ajudá-la, mostrando que, apesar desse erro, apesar dessa violência, aquela criança ela não tem culpa daquilo tudo que aconteceu. E que se ela não quiser essa criança, ela pode doá-la. E a igreja vai ajudar ela a passar esse 9 meses, né? Agora, um bom pregador com uma boa teologia, um pastor no púlpito com a boa teologia, o pastor que lê a Bíblia direito, ele vai olhar para essa irmã e vai olhar para a igreja e dizer assim: nós somos todos adotados. Nós somos irmãos de Cristo. Porque através de Cristo foi Ele, Deus Pai, quem nos adotou. Nós éramos rejeitados pelos nossos pecados e Deus nos aceitou como filhos amados.
Então, apesar dos nossos pecados, e aí você vai, texto após texto, você vai ver o quê? Filhos que rejeitam o pai e um pai que vai atrás do filho. Então, a boa teologia vai dizer, ó, esse filho que veio de um mal, em Cristo ele pode ser uma bênção. Sim. Em Cristo ele pode ser uma bênção. É fácil? Não. Eu tenho 2 filhas. E que Deus as livre de um dia passarem por isso. Mas a argumentação de que um erro não encobre outro é a argumentação mais logicamente perceptível e mais biblicamente fundamentada, né? Ou seja, você não pode justificar a morte de um inocente pela violência cometida contra você. Você estará cometendo outra violência com alguém que não pode nem se defender. Assim, a mulher ela gritou, esperneou, lutou o quanto pôde. A criança ela não pode lutar. A criança ela não vai poder se defender, né? Eu vi um vídeo, aconteceu agora, dia 26 do mês passado, em São Paulo, né? O cara foi numa loja lá de tênis, estava doidinha, estava sozinha na loja. Aí ele tentou estuprar ela, né? Ela deu uma bobeira, ficou direto no celular. E aí o cara veio por trás dela e tal, jogou ela no chão. Aí tem as câmeras, né, filmagem. Uhum. Ela lutou bastante e, salvo engano, acho que o cara não conseguiu. Porque ela gritou muito, bateu, fez muito barulho e tal. E o cara saiu correndo, fugiu. Graças a Deus, parece que ela não foi violentada. Só que a criança não tem essa opção de lutar, entende? Ela é inocente, né? E aí, para quem nunca viu um aborto, cara, é uma coisa assim... É uma coisa assim descomunal, entendeu? Não tem muito o que o bebê faz não, cara, entendeu? Você tem vários métodos, né? Mas entre eles você tem um que quebra a criança inteira, o feto inteiro, e aí o médico, né, que o obstetra lá, ele vai literalmente ele vai montando a criancinha na mesa. Ele vai tirando os pedaços. Por quê? Porque ele não pode deixar nenhum pedaço lá dentro para não infeccionar. Então, além de matar, e aí é como se fosse um alicatezinho, né? Ele sai quebrando, puxando. Parece Um bico de pato. Pegador de salada. Isso. Ele sai quebrando, aí puxando, né? Aí tira a placenta e tal, aí ele vai, espera aí, segura aí, não vamos, né? Aí vai lá e vai montando. Eu vi essa cena, nunca mais quero ver na minha vida. Tem coisa que eu só vejo uma vez. Aí não vejo mais não. Essa é uma das cenas que eu não quero ver mais nunca. Entendeu? Aí o médico sai montando assim, o bracinho, a perna, tal. Aí montou o bebezinho desse tamanho assim. Você tem um pano branco, né? Acho que é uma maca, né? Uma mesinha do lado. Aí o assistente de cirurgia abre um paninho branco e ele sai montando os pedacinhos. Pronto, montei o quebra-cabeça. Agora pode fechar, não tem nada aí dentro não. Então, não justifica. É difícil? Que Deus nos livre de ter alguma coisa dessa nas nossas igrejas. Mas a resposta que a gente tem que dar é essa. É que um erro não encobre o outro, né? Um erro não encobre o outro. Deus é Senhor da vida e Ele pode transformar o mal em bem, assim como transformou na nossa vida, né? Deus, Ele transforma o mal em bem. Então, é fácil? Não é fácil. É extremamente difícil. Acho que, assim, eu nunca tive, na experiência pastoral, graças a Deus, eu nunca tive esse confronto, né? Assim, ter que aconselhar uma mulher numa situação dessa. Nunca tive. Mas, assim, eu penso que, biblicamente falando, é a melhor resposta que tem. É você se disponibilizar a chorar com ela, com a mulher, ou com o marido, se ela for casada. Às vezes acontece, né? Você tem as esposas são violentas, aí é outra parada, né? Que normalmente as mulheres são violentadas quando são casadas, tem rejeição do marido, tem trauma. Eu já li artigos de que
A mulher queria se separar do marido, não conseguia mais ter relação sexual com ele, porque foi violentada Gera e tal. todo um trauma, Então né? é todo um trabalho de anos e anos, psiquiatra, psicólogo, até ela cicatrizar aquele trauma para poder ela tocar a vida. Então, de todo jeito, é uma violência, né? É uma violência. É interessante, né? Que os nossos amados partidos, né? PT, PSOL, salvo engano, progressista, a Rede, tudo também, eu acho que entrou nessa também. Uhum. Teve propostas, inclusive do senador Stevenson, da gente aqui do Rio Grande do Norte, ele propôs a castração química para maníacos sexuais, e os caras votaram contra. Caraca. Aí são essas mesmas pessoas que dizem que querem defender as mulheres. E o lance da castração química, assim, vendo do ponto de vista, como é que eu posso dizer? Do copo meio cheio, é que você não lesiona o tanto quanto merecia ser lesionado, mas você evita que o pior aconteça. Uhum. E ainda assim, porque muito provavelmente quando se sugere castração química, está se levando em conta o indivíduo que vai sofrer com isso. Porque, por exemplo, biblicamente falando, tem a questão da pena de morte. Tipo um código de Hammurabi. Uhum. Você tirou a vida do meu filho, eu vou tirar a sua vida. Uhum. Entende? Mas, no ponto de vista da castração química, você leva em conta que, tipo assim, existe uma possibilidade de resolver essa situação sem a gente precisar matar o indivíduo. Mas, ainda assim, tentando aliviar, com a proposta de tentar aliviar, resolver o problema, tentar aliviar a barra do cara que tem toda a culpa sobre ele, não se aceita. E eu acho que, assim, pra a gente não encerrar triste, porque eu tô triste já, tá? Tô muito triste. Pra gente não encerrar tão triste, eu acho que o pensamento que a gente pode fechar legal é a frase que você falou, que apesar de ser uma situação ruim, de ser concebido de um mau momento, não há nada que esteja sobre a terra que por meio de Cristo não se torne bom. Uhum. E acho que isso aí é assim, o ápice do episódio de hoje. Acho que a gente pode chegar na conclusão de que, independente de como aconteceu, por que aconteceu, mas porque se foi... pronto, tem um lance da permissividade de Deus. Mas Deus permitiu que acontecesse comigo, mas isso, mas aquilo... Permitiu, e se você for um reformado, você vai usar aí o você termo vai dizer, decretos. aí você vai dizer que Deus decretou, mas olha que coisa... Enfim, mas acho outro que... podcast. É outro podcast. Outro Mas, podcast assim, não, né? Mais uns 50 podcasts. Se você estudar os decretos eu de acho Deus. que acho que pra gente encerrar assim, não encerrar num astral tão baixo, acho que o vislumbre da esperança é esse, né? Pra gente que é cristão, poxa, a sociedade está caída na depravação do pecado e não há salvação, daqui é só ladeira abaixo. É verdade. Rapaz, mas a ponta da esperança uma pode ser essa. coisa interessante. Quando você lê a Bíblia com cuidado, com respeito e com inteligência, você sempre vê, muito interessante, quando tá tudo ruim. Aí, por exemplo, a gente, né? Poxa, tá situação ruim, governo, guerra, o que a gente pensa? Mais poder, força militar, mais estudo, a gente vai melhorar, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo para lutar contra essa cultura e destruir tudo. Aí se você ler a Bíblia, Deus não é assim, cara. Ou seja, a humanidade estava num declínio terrível depois do dilúvio, né? Gênesis vai dizer que Deus, depois que termina a humanidade com o dilúvio, aí Deus diz, eu sei que a humanidade desde o nascimento tem sua inclinação para o mal. Aí o que Deus faz para resolver o problema da humanidade? Um velho engravida uma velhinha e nasce Isaac. Um bebê resolveu o problema. Estava lá no momento de maior escravidão e sofrimento brutal do povo de Israel. Era o pior momento para tu ter um filho. Aí um descendente da tribo
de Levi, resolve ter o quê? Um bebê, Moisés. Então você vê que ao longo da história bíblica, aí, por exemplo, o ápice do poder romano dominando tudo, quem é que nasce? 2 bebês. Moisés ia ser morto, né? E o Senhor Jesus nasce como um bebê. Então quem usa essa frase é o pastor Luiz Saião, né? Para resolver os problemas da humanidade, só a teologia do bebê. Então, ou seja, o bebê nunca é um problema. O bebê, na verdade, é sempre uma bênção. Então, apesar da situação difícil, ou do momento difícil, terrível, no qual ele foi concebido, mas Deus ele pode transformar o mal em bênção, e ele ser uma bênção que a gente não tem nem noção de como ele será. Porque Deus é assim, né? Deus ele pega a gente, Deus é especialista em pegar lixo e transformar em obra de arte. Deus é esse especialista. Acho que agora a gente consegue encerrar o podcast. Acho que agora a gente consegue encerrar, cara. Se você quiser dar suas considerações finais, eu tô sem palavras. Eu não... Comecei sem ter muito o que dizer e agora é que eu não tenho mais o que dizer mesmo. Só tem uma coisa pra dizer. O cara que é estuprador, nem os bandidos aceitam, viu? Uma conversa aí verdade, que nas cadeias rola uns negócios meio cabulosos. É verdade. É a questão Isso é até uma questão da nossa própria natureza, né? A natureza humana, apesar de ser extremamente má e depravada, mas ainda há um resquício da imagem de Deus. Eu comecei falando sobre a imagem de Deus, né? Que era o que garantia a dignidade do indivíduo. E eu termino falando da imagem de Deus de novo. Porque a imagem de Deus, quem dá esses lampejos de justiça. Entendeu? O cara é um crime tão hediondo que o cara não suporta. Ele vai lá e pune. É isso. Bom, você que sobreviveu até aqui. Foi mal, gente. Desculpa Você aí. é muito corajoso, muito perseverante. Que Deus abençoe sua vida. Foi um prazer estar aqui com você, Eduardo. Foi um prazer estar aqui com você, Ferinho. Acho que depois do episódio de hoje, a gente tem muita coisa para refletir e Estudar. Principalmente estudar. Se preparar, ler mais, pesquisar mais. Vou dizer a você, rapaz, do jeito que as coisas estão e do jeito que a educação, tanto a educação cristã, quando eu digo educação cristã, eu falo de você ensinar o seu filho no caminho que deve andar, instruindo ele na palavra, instruindo em intimidade com o Senhor e etc. Mas do jeito que as coisas vão e do jeito que o ensino cristão vai, é só ladeira abaixo, bicho. Então, é necessário estudar cada vez mais, se resguardar cada vez mais, porque vai ficar complicado. Já tá complicado, mas vai. Mas vamos ter esperança, né? Com certeza. Com certeza absoluta. Deus ele é especialista em transformar situações difíceis em situações que trazem glória ao seu próprio nome. Amém. Pessoal, foi um prazer mais uma vez. Deus abençoe a semana de vocês. Não se esqueçam, mais uma vez, comentem lá no vídeo, curtam, ajuda demais a gente a divulgar. Faça o download. Faça o download desse episódio, porque ele vai sair do ar. Certamente. Existe a possibilidade do canal cair? Existe. Se eu for preso, se inscreve lá, vocês. compartilhe e curta. E a gente começa outro, não tem problema. E o primeiro episódio vai ser o retorno do ex-presidiário. Como Kish. Brincadeira. Qual a visão do pastor que foi preso? Enfim, gente, Deus abençoe a semana de vocês, tá? A gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, galera. Valeu. Ai. Esse foi muito... Nossa, que episódio.